Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos a esta celebração. Bem-vindos à paróquia da Cristo Rei da Paz. O Senhor hoje nos convida para darmos graças e louvarmos por todos os benefícios que nos tem concedido até ao presente momento. Há uns, na hora da proclamação da palavra de Deus, ficam distraídos, muito distraídos. Então vamos ter que medir a pulsação, se vocês escutaram ou não a palavra de Deus. Eu vou chamar alguns que é para virem aqui à frente, que é para ver se escutaram ou não a palavra de Deus. Posso, não é? Não, por quê? Não, eu quero esses que estavam distraídos. Está bem? Só estão a prestar atenção agora. Quando está-se a proclamar a palavra de Deus, é para ficar atento. Os meninos deste lado são da escolinha, eles já sabem que na segunda missa, depois das leituras, eles vêm falar onde foi extraída a primeira leitura, a segunda, e o que é que diziam as leituras. Por isso é que este lado estava atento, este lado não, estava mais preocupado com outras coisas. Mas hoje vou vos poupar. Hoje vou vos poupar, porque tenho convidado, temos visita, então vamos deixar as outras coisas para outro dia. Estamos hoje a celebrar o 5º domingo do tempo comum. A liturgia da palavra é a continuação do domingo passado. Domingo passado Jesus começou ali o discurso do sermão da montanha e falava das bem-aventuranças, onde se resumiam na justiça e na humildade. Justiça e humildade, e tudo se concretiza. Mas hoje, na primeira leitura extraída do livro do profeta Isaías, no capítulo 58, versículos 7 a 10, o povo acabava de regressar do cativeiro da Babilônia. E todos nós sabemos qual foi a razão que levou o povo a parar no cativeiro da Babilônia no tempo do rei Nabucodonosor. O povo havia transgredido a aliança que tinha firmado com Deus, então tinha parado no cativeiro da Babilônia. E lá começou a clamar porque os sofrimentos eram demais, até temos aquele rico salmo. Sobre os rios de Babilônia nos sentamos a chorar com saudades de Sião, porque o povo tinha dado conta que estava longe daquilo que era a aliança que tinha firmado com Deus. Mas hoje o povo já está em Israel, já está na terra, na sua propriedade, mas os sofrimentos continuam. Então o povo começa a murmurar: será que Deus continua a se esquecer de nós? Será que Deus continua a fechar os ouvidos aos nossos clamores? Qual é a razão, qual é a causa do nosso sofrimento? Por que estamos a sofrer? Por que há tanto ódio? Por que há tanta negligência? E Deus suscita Isaías. Isaías aparece no meio do povo para despertar o povo e lhes fazer compreender qual é a razão do sofrimento. A mesma razão que Isaías apresenta àquele povo há 8 séculos antes do nascimento de Jesus, é a mesma razão que Isaías nos apresenta hoje. E nós nos perguntamos hoje: por que sofremos? Por que da crise? Por que de tantas coisas? Então Isaías procura explicar. Eis o que diz o Senhor: reparta o teu pão com faminto, dá pousada aos pobres sem abrigo, leva roupa aos que não têm o que vestir. Obras de misericórdia. E nós conhecemos, e no ano passado, no Jubileu da Misericórdia, vivemos com grande intensidade as obras de misericórdia. Não sei se vivemos na prática, mas em palavras falávamos sempre das obras de misericórdia. Então Isaías vai despertando dizendo assim: este sofrimento é causado pelo nosso egoísmo. O nosso egoísmo é que causa este sofrimento. A nossa ambição é que causa este sofrimento. Por que há este fosso de disparidade? Uns estão no abismo e outros estão no cume da montanha. Uns estão no vale da pobreza e outros estão no auge da riqueza. Uns não têm o que comer, outros têm em abundância, até sobra e até apodrece. Então a nossa ambição faz-nos acumular tanto e não conseguimos repartir com quem não tem. É só vermos nas nossas casas, nas nossas despensas.
Quantas e quantas vezes as comidas apodrecem lá, enquanto uns passam fome. Então Isaías procura apontar a causa do sofrimento. Se vivermos bem, se amarmos a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, então não haverá razões de sofrimento. A crise, se não houvesse ambição, se as pessoas não acumulassem tanto, se as pessoas tomassem consciência de que isso que acumulamos não vamos levar, deixaremos, então teríamos uma sociedade mais justa, uma sociedade mais generosa, uma sociedade mais fraterna. É o que nos falta. Falta-nos o amor, falta-nos a generosidade, falta-nos a fraternidade. Por isso sofremos indignamente. Aqueles que têm, deixam-se imbuir pela filosofia do ser e do ter. Não medem as consequências para ter. Se for necessário pisar nas cabeças das pessoas, passar por cima, matar para acumular tesouro, então eu faço. E aqui entramos numa filosofia maquiavélica. Os fins justificam os meios. Não importa o meio pelo qual devo passar, o importante é que eu devo atingir o fim. Não importa se vou espezinhar quem, o mais importante é que eu devo acumular riqueza. Então Isaías chama a nossa atenção, Isaías nos convida a refletirmos. Ou então aqui paramos no salmo: não te irrites se alguém enriquece e aumenta a opulência da sua casa. Quando morrer, nada levará consigo. Está claro. Nada levará consigo. Uns até de tanta vaidade querem ser enterrados no seu amém. E alguém uma vez dizia: tudo é vaidade. Hoje estamos com grandes jipes, fazemos e desfazemos, mas ao fim e ao cabo estaremos lá no cemitério. Um carrito de 4 rodas é que vai transportar a nossa urna, e depois numa caixa de madeira e lá depositará. Então Isaías nos convida a vivermos bem. E se vivermos bem, e se colocarmos em prática as obras de misericórdia, então seremos luz das nações, que o Senhor nos pede para ser. Se vivermos bem, seremos luz para as nações. Na segunda leitura extraída da epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, estamos no princípio. Paulo está a regressar de Atenas e vai para Corinto. Atenas, sítio da cultura, da intelectualidade, da sabedoria como tal, mas uma sabedoria humana. Então Paulo no Areópago não encontrou grande sucesso, porque ao tentar falar de Cristo ressuscitado, tornou-se loucura para aqueles gregos imbuídos na grande filosofia, e respondem a Paulo: vamos te escutar amanhã, porque essas coisas, humanamente falando, não penetram nas nossas cabeças, e nós não conseguimos perceber. Nós que falamos de grandes antropologia, de grandes coisas, como é que vai nos falar que um homem morreu e ressuscitou? Não, isso é fraqueza. E para os sábios, aqueles que são os fortes, essas coisas não penetram. Por isso São Paulo fala da fraqueza. Deus usa os fracos para confundir os fortes. E quando me apresentei, não me apresentei com grande sabedoria, aquelas buscadas na universidade. Paulo era grande intelectual, passou na escola de Gamaliel, mas quando falava de Jesus Cristo, metia a intelectualidade de lado e procurava falar de Jesus. E ao falar de Jesus, várias vezes era ignorado. Então Paulo quer chamar a atenção à nossa vaidade. Às vezes nos prendemos tanto nos diplomas, trabalho ou praticidade, que é essencial, não conseguimos apresentar. E Paulo nos convida a buscarmos a sabedoria divina, uma sabedoria caracterizada na humildade, que reconhece que nós não somos seres perfeitos, que nós não somos detentor da razão, detentor do saber, e que no outro também há sementes do verbo, que no outro também há sabedoria. Ninguém é tão sábio que não tenha nada para aprender, e ninguém é tão burro que não tenha nada para ensinar. Então Paulo convida aqui aos cristãos de Corinto a imbuírem-se nesta sabedoria divina, uma sabedoria caracterizada na prática, uma sabedoria que às vezes é confundida com loucura, mas é mesmo desta loucura que Deus faz suscitar aquilo que é a sabedoria divina. E no Evangelho, continuando o sermão da montanha, Jesus nos apresenta aquilo que é a prática das bem-aventuranças. Bem-aventurados aqueles que promovem a paz, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados aqueles que são perseguidos. Jesus no domingo passado apresentou-nos 9 bem-aventuranças.
Então Jesus hoje veio nos dizer: sou a luz do mundo e sal da terra, aquele que é misericordioso. Sou a luz do mundo e sal da terra, aquele que tem sede de justiça. Sou a luz do mundo e promotor da justiça. Ou então, luz do mundo e sal da terra, aquele que promove a justiça. E assim começamos a transformar, vendo as nossas boas obras, hão de glorificar o nosso Pai que está no céu. Vendo as nossas boas obras. Então o Senhor nos convida a sairmos da teoria para a prática, porque na teoria só encontramos mentira. Às vezes falamos tanto, mas a nossa praticidade está vazia. E o Senhor não quer pessoas vazias. Pessoas vazias seremos então como sepulcros caiados, bem ornamentados, mas lá dentro há uma podridão, não temos nada. Somos vazios. E depois esse vazio torna-se num vazio existencial. Ou então as pessoas começam a zombar de nós porque somos caracterizados na hipocrisia. Falamos uma coisa e vivemos outra. Dissemos que amamos a Deus e os irmãos, mas a nossa maneira de viver está muito longe daquilo que professamos. E o Senhor nos convida a pararmos e a fazermos uma viagem no mais íntimo do nosso ser e a respondermos aquilo que é a aliança que firmamos com o Senhor no dia do nosso batismo. Hoje estamos aqui, temos este grupo. Desculpem, posso ser assim um bocadinho pesado, mas eu tenho de falar. O bom pai não é aquele que não bate no filho, mas é aquele que bate, que dá correção para que o filho aprenda a viver na dignidade. E várias vezes eu tenho dito, hoje estamos assim, o grupo está bonito, mas daqui a uma semana, daqui a um mês, vamos contar nos dedos. Vamos contar nos dedos. Então nós não queremos vaidade, não queremos exibicionismo. Para que nos exibirmos tanto e na praticidade não temos nada? Quando eu celebrava as missas lá nos matos, ou quando celebro as missas no mato, na hora da formação, eu com uma miséria, você vê alguns membros do grupo a deambularem à torta direita e os outros na formação. É um desincentivo total. Você vê pessoas acomodam-se ao domingo, não conseguem rezar. Só conseguimos ir à igreja se tivermos uma incumbência na missa. Somos cristãos medíocres, cristãos de meia tigela. Não adianta exibirmos o lenço e na prática não termos nada. E aqui o Senhor termina o Evangelho. Vendo as vossas boas obras, hão de glorificar o vosso Pai que está no céu. Na maior parte das vezes somos contra testemunho. Não conseguimos incentivar. Não, os fiéis não vão à igreja. Não vão à igreja por quê? Porque nós não conseguimos falar de Jesus Cristo. Porque nós não conseguimos ser um outro Cristo. Adicionamos naquilo que é a nossa espiritualidade o canto. O canto consumiu toda a nossa espiritualidade. Ficamos resumidos no canto. Quando nos reunimos é só para ensaiar. É bem verdade que o cristão que canta reza 2 vezes. Mas aquele que faz silêncio reza quantas vezes? E Deus várias vezes atuou no silêncio. É preciso refletir. É preciso refletir. O que é que nós queremos? Vamos fazer promessa. Daqui a um mês vamos ocupar essa nave? Ou vamos ocupar 2 bancos? Daqui a 2 meses, qual será? Vamos voltar mais quando faltarem 2 meses para a promessa, ensaiar com toda a garra todos os dias. Não é isso que nós queremos. Nós não queremos quantidade, queremos qualidade. Não queremos quantidade, queremos qualidade. E queremos testemunho. Hoje algumas crianças foram admitidas. E para as crianças não bastam as palavras, bastam os exemplos. É triste quando nós vamos dizer a uma criança, vai à igreja. E a criança te dizer, se você não está aí, como é que eu vou à igreja? E eu até quando celebro o batismo gosto muito de contar uma história. Certa vez um menino apareceu e disse assim, mamãe, eu quero ser pai. Mas filho, quer ser pai por quê?
Eu quero ser pai para ser como o papá. Acordar todos os domingos de manhã, mandar os meninos para a igreja e ele volta a dormir. Volta a dormir. Então estamos a ser contra a testemunha. O Senhor nos convida a sermos verdadeiras testemunhas do Evangelho. O Evangelho calhou bem. Sal da terra, luz do mundo. Se o quesito, se a anuarite se corromper, como daremos testemunho do nosso movimento aqui nos arredores do Benfica? Se o quesito e a anuarite se corromperem, como seremos luz do mundo? Como é que vamos brilhar nas trevas? E atualmente há muitas estrelas. E eu toco sempre, não sei se vocês costumam a refletir, eu toco sempre na ditadura do relativismo, na escravatura do hedonismo, no individualismo, no amor livre. São essas coisas que vão entrando na igreja e vão nos traçalhando, vão nos arrastando. Há mais facilidade em viver a maneira de lá fora do que pegar a maneira de dentro e levar lá fora para converter as pessoas. Estamos a inverter as coisas. Devíamos sair daqui com os bons princípios e converter as pessoas. Não apanhar os maus hábitos de lá, trazer aqui. É difícil compreender como é que nos movimentos da igreja um jovem namora com duas jovens ou três. Como é que num movimento um jovem troca de namorado ou uma jovem troca de namorado no mesmo movimento como se tivessem a trocar de roupa? É difícil perceber. E o que está acontecendo? A banalização do nosso corpo. Quando se fala de hedonismo, estamos mais preocupados com a busca desenfreada dos prazeres e deixamos aquilo que é a própria razão da nossa existência. Nós fomos criados por Deus, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E nós definimos batismo como sacramento instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos lava do pecado original, torna-nos filhos de Deus, membros da igreja e templo do Espírito Santo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não é para ser desacralizado. Caríssimos irmãos e irmãs, vamos procurar parar e refletir. Hoje é um dia em que o Senhor nos deu a oportunidade de renovarmos as nossas promessas. Mas é preciso fazer um exame de consciência profundo, fazer uma congeminência, entrar no mais íntimo do nosso ser e ver: será que eu tenho respondido à expectativa do compromisso que assumi no movimento? Ou então estou muito longe de viver aquilo que são as realidades do meu movimento? E se estou longe, o que é que me falta para se converter? O que eu vos convido é a conversão, mudança radical. Se eu decidi ser do movimento, então devo viver a maneira do movimento. E quando entrei no movimento, me apresentaram aquilo que são as normas do movimento. E eu aceitei. Só que na maior parte das vezes estamos preocupados com o exibicionismo, porque vou receber lenço, porque vou mudar de etapa, porque vou ser isso, vou ser aquilo, vou ser mano, vou ser. Nós não queremos estas coisas. Nós queremos praticidade, queremos vivência, queremos colocar em prática aquilo que nós prescrevemos na nossa Constituição. Temos ali as nossas normas. Aquilo não foram para gastar papel, para gastar tinta da impressora, para gastar a nossa capacidade de raciocínio. Nós prescrevemos aquilo para colocarmos em prática. Então, caríssimos irmãos e irmãs, o Senhor nos convida à prática. E o que Jesus fez é colocar em prática aquilo que Ele anunciava. Por isso é que as pessoas sentiam-se atraídas por Jesus. Nunca ninguém falou com tanta autoridade. Nunca ninguém fez como este homem. Então também quando passarmos na rua, as pessoas têm que dizer: vale a pena ser deste movimento, vale a pena ser cristão da Igreja Católica, porque estes irmãos dão testemunha, estes irmãos estão a conseguir ser um outro Cristo no meio da comunidade, no trabalho e noutras altérias da vida social. Então, caríssimos irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor que nos abençoe, que nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Amém.